Para esclarecer nossas dúvidas, recebemos aqui o professor Marcos Morita, que vai conversar com a gente sobre exatamente na parte administrativa das empresas e do país, como é que essa febre da gripe tem atingido. Como a gripe tem atingido o mercado? Olha, eu vou até fazer uma referência ao que você estava falando. Você estava falando de filhos, de pais, de crianças. Então, eu também sou pai, tenho uma menina de 5 anos. E ela estava brincando com 2 amiguinhas em casa, esse fim de semana. E eu estava no quarto, lendo, estudando. Quando me entram as 3 com uma máscara. As 3 com o pai, estamos aqui nos protegendo contra a gripe suína. E ninguém tinha falado nada. E eu até perguntei, onde você conseguiu essas máscaras? Porque eu não tenho em casa e sei que está em falta. E ela me comentou, não, tem o pai de uma coleguinha nossa que trabalha numa indústria, então conseguiu essas máscaras. Aliás, essa indústria está faturando, né? Essa indústria, álcool em gel, várias outras indústrias. É nisso que eu gostaria de trazer. Como é que as indústrias estão ganhando e, ao mesmo tempo, perdendo com a gripe. Eu trouxe alguns fatos, principalmente o conceito de sazonalidade, oferta e demanda e economia de escala. Então, por exemplo, sazonalidade. Nós temos vários negócios hoje que são movidos à sazonalidade. Por exemplo, panetones no Natal, ovos de Páscoa durante a Páscoa, roupas e presentes no Dia das Mães. Só que tudo isso é sabido da indústria. Então, por exemplo, o panetone tem que estar na gôndola em dezembro. Só que a indústria ela se planeja muito antes. Para o panetone estar na gôndola em dezembro, em novembro ele tem que estar sendo distribuído para os supermercados. Em outubro ele tem que estar sendo produzido. E em setembro, as matérias-primas têm que estar sendo compradas. Ou seja, eu tenho um ciclo de 3 meses. Foi feito um planejamento. Perfeito. Professor, para isso. Eu né? tenho Agora, todo o planejamento. essas máscaras tinham prontas, não, né? Não tinha. E para a situação que nós vivemos hoje, esse planejamento não foi exatamente previsto, isso. né? Não foi Então, feito. primeiro foi uma demanda repentina, uma sazonalidade inesperada, que as empresas realmente não tinham como prever. Nem o Tamiflu. Nem o Tamiflu e nem o gel. E aí, né? como é que funciona na cabeça de uma empresa que fabrica esses tipos de máscaras um boom no mercado? Inesperado. Como é que isso acontece? Corre, vamos fazer. Vamos fabricar. Eu pegaria mais a indústria de remédios, ou de máscaras também. Então, toda a indústria, principalmente máscaras ou remédios, elas são uma indústria de produção em massa, que nós chamamos. São como produtoras de televisão, produtoras de carros. Então, para se produzir, que se possa ter lucro, a produção ela tem que ser feita em larga escala, aos milhares ou aos milhões. E isso são todas decisões de longo prazo. Investir numa nova linha, comprar um novo equipamento, além de caro, requer tempo. Então, essas empresas, provavelmente, elas não consigam falar, olha, a partir de amanhã, nós vamos simplesmente duplicar. Por quê? Porque eu quero. Primeiro, porque não vai ter máquinas. Talvez não tenha pessoas, talvez não tenha equipamentos. Como foi agora com as máquinas de fazer plaquetas de é proibido fumar, né? Com a nova lei aí. Acabou, né? Exatamente. Acabou o quê? Muito bem lembrado, viu? A produção, né? A produção. A produção. E acabou também fumar. Sim. Então, nesse ponto, eu vejo que as indústrias não podem simplesmente falar, eu vou começar a produzir a partir de amanhã. E mesmo que pudessem, elas têm um outro recurso. Ela pode deixar de produzir um remédio para produzir o Tamiflu. Mas esse remédio que ela deixou de produzir, provavelmente os concorrentes vão entrar nesse vácuo. Você se arriscaria a dizer para o nosso telespectador, aquele que é um investidor, aquele que é criativo, onde é que ele pode começar a pensar num bom negócio, até mesmo nessa onda da gripe nos próximos meses? Esse é um ponto interessante que você colocou, Rony. Eu vejo que é até um ponto interessante. A teoria, ela diz, a teoria de oferta e demanda, ela coloca que uma das maneiras de você controlar a oferta é aumentando o preço. Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda muito alta por um produto, à medida que eu subo o preço, essa demanda se retrai. Sim. No caso de remédios e da gripe suína, eu não posso fazer isso. As empresas seriam chamadas de oportunistas. Isso, justamente, é o que eu iria falar agora. Aumentando o preço nesses casos. Porque nesse caso, como você fala, não, vou aumentar o valor do Tamiflu, um exemplo. Seria... Sendo que a população precisa dessa medicação. Seria uma medida extremamente impopular, né? Sim, mas qual é uma boa ideia para entrar no negócio? Eu diria que todos os negócios, quem tivesse vontade de entrar no negócio aproveitando a gripe, já seria um oportunista.
Sim, mas isso aí é muito utópico. Não vou fazer isso. Meu amigo, lá fora tem gente indo atrás para ganhar dinheiro. O que é que a pessoa faz? E no segundo ponto, eu digo O também, investidor. Sem ser hipócrita aqui. eu digo Vamos. das empresas. Vamos supor que as empresas decidam, então, investir. Eu vou comprar máquinas, eu vou investir milhões numa máquina, numa fábrica nova, eu vou realocar. Então, elas vão produzir e vão estocar, para depois distribuir. E se nesse período a gripe termina? Ou Aí é o o prejuízo. número de casos diminui drasticamente? O que eles vão fazer com todo esse remédio? Então, é uma decisão muito... O tempo está esquentando, quer dizer, a gripe pode tomar um outro rumo aí, né? E também, eu acho que o grande segredo, doutor Morita, não sei se eu estou errado, mas é ir acompanhando mesmo o noticiário. Quer dizer, eu acho que o empresário dessa área tem que estar sempre um passo à frente, mas sempre de olho no noticiário, não é isso? Concordo, e eu acho que o empresário dessa área, né, nesse momento, ele tem que ter responsabilidade, né, e saber que realmente é algo sério. Então, produzir o maior número que ele possa, dentro da capacidade, dentro de todas essas limitações que nós colocamos, e sempre se preocupando com o planejamento. É isso, para não correr o risco de depois ter que estocar, né? Sim. Porque senão ele vai ter um prejuízo enorme, né? Perfeito. Como a Ana falou, são todos remédios que têm prazo de validade. Exatamente. Então, se estocar muito, os remédios podem simplesmente perder a validade. No remédio não, mas daqui a pouco, não sei, também esse surto da gripe também já está indo embora, né? Porque nós fomos, graças a uma preparação que houve, e também a distância que nós tínhamos, por exemplo, do México, onde foi o foco principal, né? O Brasil foi o último país a ser, vamos assim dizer, das Américas, a ser atingido de forma forte com essa questão da gripe, né? E está saindo, imagino que também de forma rápida, né? Pelo menos esperamos. Então não vai dar tempo de alguém vir com uma ideia muito grande de que uma luva diferenciada, uma máscara bem estilizada, um chapéu, sei lá o quê, para poder entrar no mercado, já que nós estamos falando aqui. Porque a conversa com o professor aqui não é sobre como curar a gripe, é sobre como ela afeta os negócios e quem se beneficia comercialmente dela, né? Porque tem as pessoas que ficarão e estão doentes, mas tem também aquelas empresas que estão tendo um lucro acima da média em função da gripe, que são exatamente o que nós já discutimos. A venda das máscaras em especial, o próprio remédio, o gel. Gel acabou, Léo. Acabou, Não verdade. encontra, né? Você não As consegue. máscaras também. As máscaras também. É realmente interessante. Mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi realmente bem interessante. E que se você em casa tiver alguma ideia que quiser ainda colocar no mercado, já tem tempo. Olha que a gripe, graças a Deus, está indo embora. Eu só não... Vou falar aqui só outro detalhezinho, que eu fiquei muito chateado, bravo até. Isso é coisa para o Celso Russomano, às vezes ele é um lobo. Isso é coisa para o Celso Russomano, que daqui a pouco vai estar aqui conosco. Essa história das escolas dizerem: vamos colocar mais 15 dias de aula. Eu acho isso uma grande bobagem, uma bagatela, uma vagabundagem. Porque Não só as escolas, teve até assembleia. Assembleia, né? o Tribunal de Justiça do Trabalho lá do Paraná. Como se, então, quer dizer que descobriu-se que a gripe daqui a 15 dias acabou? Daqui a 15 dias não tem mais gripe? Não tem mais perigo, risco? O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Ou o senhor é culpado também dessa ideia? Então, primeiro que por um lado, eu sou professor, né? Então, esses 15 dias a mais serviram talvez para preparar melhor minhas aulas. Né? Muito bem, professor. Mas eu li algumas coisas que talvez nas escolas eles fizeram uma restrição porque as crianças, elas em geral têm um contato muito grande. Né? Até Sim, mas não vão ter daqui a 15 dias contatos? Sim, mas e o que eu gostaria de colocar talvez nas empresas. Né? As empresas hoje elas não preparam muito funcionário para isso. Eu, por exemplo, também sou executivo de uma multinacional e nós não temos instruções específicas sobre se ficar gripado, o que devo fazer. Por exemplo, olha, caso você sinta tais sintomas, o certo seria fique em casa, trabalhe no sistema de home office ou no teletrabalho. Isso seria umas medidas bem interessantes se as empresas tomassem.
Eu acho que essa medida das escolas e do Tribunal de Justiça lá do Trabalho do Paraná foi a grande bobagem da semana ou do mês ou desse período do semestre. Eu não vejo uma menor necessidade nem de atrasar as aulas, nem de fechar o Tribunal de Justiça. Mas, enfim, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Lamentavelmente não podemos fazer nada.